Ele está no seu café da manhã, no seu almoço e até nos alimentos que você considera salgados. É a recompensa das crianças, o conforto dos adultos, a energia rápida no meio da tarde. O açúcar. Onipresente, barato e comum. Nós o tratamos como um ingrediente básico, algo que sempre esteve ali. Nossa história começa há mais de 2000 anos, nas terras férteis da Índia e da Nova Guiné. Lá, os antigos descobriram uma planta extraordinária, uma cana que dá mel sem a ajuda de abelhas. Eles aprenderam a espremer seu suco e a fervê-lo até que cristais doces se formassem. Mas para eles, isso não era um alimento. Era um remédio. O sarkara, como era chamado, era prescrito para dores de cabeça, problemas de estômago e para curar feridas. Era um tônico raro, usado com parcimônia e reverência. O segredo de sua produção era guardado localmente, uma maravilha botânica desconhecida para o resto do mundo. Foi o Império Persa que transformou o segredo local em uma maravilha internacional. Ao encontrarem a cana na Índia, seus engenheiros e alquimistas aprimoraram o processo de refino, criando um açúcar mais branco e puro. Para eles, era um luxo supremo. Os jardins dos palácios persas passaram a ter plantações de cana, e o açúcar era servido em banquetes como o maior símbolo de riqueza e poder. O conhecimento, no entanto, permaneceu um segredo bem guardado no mundo islâmico. A Europa, mergulhada na Idade Média, mal sabia de sua existência. Até que, no século XI, uma onda de fervor religioso e ambição militar mudou tudo. Eram os cruzados. Ao marcharem para a Terra Santa, esses guerreiros europeus entraram em contato com as maravilhas do Oriente. E entre as sedas e as especiarias, eles provaram o açúcar. Para homens acostumados a uma dieta insossa, foi uma revelação divina. Eles o chamaram de sal doce e levaram pequenas quantidades de volta para casa, como um tesouro de guerra. O açúcar chegou à Europa não como comida, mas como uma droga de luxo. Seu preço era astronômico. Era vendido em farmácias, grama por grama, e apenas a mais alta nobreza podia comprá-lo. Era guardado em cofres, junto com as joias da coroa. Ter açúcar era ter status. Oferecê-lo a um convidado era a maior demonstração de poder. A Europa havia provado o doce. E agora, queria mais. Muito mais. O desejo insaciável por esse prazer raro e divino estava prestes a crescer de forma incontrolável, e a exigir um preço terrível, um preço que seria pago com sangue e que mudaria o mundo para sempre. A centelha do desejo europeu pelo açúcar logo se tornaria um incêndio incontrolável. A nobreza, viciada no sal doce, queria mais. Mas havia um problema: a cana-de-açúcar é uma planta tropical. O clima frio e úmido da Europa não podia sustentá-la em grande escala. O açúcar continuava sendo um luxo importado, caro e frustrantemente raro. Mas o mundo estava mudando. Era a era das grandes navegações. Exploradores portugueses e espanhóis cruzavam os oceanos em busca de novas rotas comerciais e novas terras. E nas ilhas que descobriram, Madeira, Canárias, e finalmente, no vasto novo mundo das Américas, eles encontraram a solução. As terras do Caribe e do Brasil tinham o clima perfeito, sol abundante, chuvas regulares. Era um paraíso para o cultivo da cana. O problema do clima estava resolvido. Mas um novo, e muito mais sombrio, surgiu: quem iria trabalhar nessas vastas plantações? O trabalho era árduo, perigoso e exaustivo. A resposta para a mão de obra veio na forma da mais terrível instituição humana, a escravidão em massa. Para saciar o desejo europeu por doçura, mais de 12 milhões de africanos foram sequestrados de suas casas, acorrentados e transportados através do Atlântico nas condições mais desumanas imagináveis. A vida nas plantações de açúcar era o inferno na terra. Um ciclo brutal de trabalho exaustivo sob um sol implacável, de 14 a 16 horas por dia. O corte da cana com facões afiados, o perigo dos moinhos que não paravam e que frequentemente mutilavam os trabalhadores. As condições eram tão letais que a expectativa de vida de um escravo recém-chegado a uma plantação de açúcar era, em média, de apenas 7 anos. Enquanto o sangue e o suor adubavam as terras do Caribe e do Brasil, os salões da Europa brilhavam com o ouro branco que esse sofrimento produzia. O açúcar,
agora abundante, era a maior demonstração de riqueza. Nobres criavam esculturas gigantes de açúcar para seus banquetes, adoçavam seu chá, café e chocolate, outras novidades das colônias. Eles consumiam a doçura, ignorando completamente o amargor de sua origem. O mundo moderno estava sendo construído. Fortunas foram feitas, impérios se ergueram e caíram. E no centro de tudo, estava o açúcar. Cada colherada, cada sobremesa, cada torrão de açúcar que cruzava o oceano carregava o peso de uma história invisível, uma história de exploração e sofrimento em uma escala nunca antes vista. A base da nossa civilização moderna estava sendo adoçada com a mais profunda amargura. As imensas fortunas geradas pelo açúcar não apenas enriqueceram a Europa. Elas financiaram a próxima grande revolução da humanidade. O capital construído sobre o trabalho escravo nas plantações foi o combustível que acendeu as fornalhas da Revolução Industrial. As máquinas a vapor, as ferrovias, as fábricas que escureceram os céus da Inglaterra, tudo isso foi, em parte, construído sobre uma montanha de açúcar. E essa nova era industrial criou um novo tipo de trabalhador. Milhões de pessoas deixaram o campo para trabalhar em condições brutais nas fábricas e minas. Longas jornadas, trabalho perigoso e salários baixos. E essa nova classe trabalhadora precisava de uma coisa acima de tudo: calorias baratas. Energia rápida para aguentar o dia. A solução veio na forma de uma bebida quente e doce. O chá, trazido das colônias, se tornou a bebida nacional da Grã-Bretanha. E ele era consumido com colheres e mais colheres de açúcar. Para a classe trabalhadora, o chá açucarado não era um luxo. Era combustível. Uma dose de energia líquida que os ajudava a suportar jornadas desumanas. O açúcar havia encontrado um novo mercado, as massas. Com a produção em massa e a queda dos preços, o açúcar foi finalmente democratizado. E os empresários viram uma oportunidade de ouro. Foi a era de ouro dos confeiteiros. A invenção do chocolate em barra, dos doces duros, do caramelo. Marcas que conhecemos até hoje, como Cadbury, Hershey's e Nestlé, nasceram nesse período, transformando açúcar em produtos desejáveis e viciantes. Mas a verdadeira genialidade da indústria foi perceber que o açúcar não precisava ser apenas um doce. Ele era um ingrediente mágico que podia transformar qualquer alimento processado. Ele podia preservar, dar textura e, o mais importante, mascarar sabores de ingredientes de baixa qualidade, tornando tudo mais palatável. Pão, molhos, carnes enlatadas, sopas, ketchup. De repente, o açúcar estava em tudo. Sem que o consumidor percebesse, ele se tornou o ingrediente secreto da nascente indústria de alimentos processados. Um aditivo barato que garantia que as pessoas voltassem para comprar mais. No início do século XX, a conquista estava completa. Em menos de 200 anos, o açúcar passou de um luxo para reis a um ingrediente onipresente na dieta de quase todos os seres humanos no planeta. A humanidade havia abraçado sua doçura de braços abertos, sem fazer perguntas. Mas nos bastidores, no silêncio dos laboratórios e consultórios médicos, uma conta silenciosa e terrível começava a ser cobrada. No meio do século XX, o mundo ocidental vivia uma era de otimismo e progresso. A comida era abundante, a ciência avançava e a vida parecia melhor do que nunca. Mas uma epidemia silenciosa começava a se espalhar. Doenças cardíacas, antes raras, tornaram-se a principal causa de morte. E ninguém sabia exatamente o porquê. Os médicos e cientistas tinham um principal suspeito: a gordura, especialmente a gordura saturada. Parecia lógico. A gordura entupia as artérias, então comer gordura devia ser a causa. Era uma explicação simples e direta. Mas alguns pesquisadores, como o britânico John Wilkin, notaram algo estranho. Os gráficos de consumo de açúcar ao longo do século subiam em perfeita sincronia com os gráficos de doenças cardíacas. Ele começou a soar o alarme. A indústria do açúcar viu o perigo. Uma ameaça direta ao seu império multibilionário. E eles decidiram não apenas lutar contra a ciência, mas comprá-la. Em 1967, um evento mudou a história da nutrição para sempre.
A Sugar Research Foundation, o braço de lobby da indústria açucareira, pagou o equivalente a $50 mil de hoje a 3 cientistas. A missão deles? Publicar um artigo de revisão em uma prestigiosa revista médica, minimizando todas as evidências que ligavam o açúcar a doenças cardíacas, e colocar toda a culpa, sem rodeios, na gordura. E funcionou. Brilhantemente. O artigo foi publicado, a mídia divulgou, e a narrativa foi selada na mente do público e da comunidade médica por quase 50 anos. A gordura se tornou o inimigo público número 1. Começou a era low fat. Os supermercados foram inundados com produtos sem gordura ou com gordura reduzida. Iogurtes, biscoitos, molhos, tudo. Mas havia um problema: quando você tira a gordura de um alimento, você tira o sabor. E como a indústria resolveu isso? Adicionando açúcar. Toneladas de açúcar. As pessoas, achando que estavam comendo de forma saudável, estavam, na verdade, consumindo mais açúcar do que nunca. Hoje, a ciência é clara. O consumo excessivo de açúcar sobrecarrega nosso corpo. Ele causa picos de insulina, inflamação crônica, e força o nosso fígado a transformar o excesso de açúcar em gordura. Não é apenas sobre calorias. É um veneno metabólico que está diretamente ligado à epidemia global de obesidade, diabetes tipo 2 e, ironicamente, doenças cardíacas. A conspiração da indústria do açúcar não foi apenas um ato de fraude científica. Foi um dos experimentos de saúde pública mais trágicos e não intencionais da história. Por décadas, fomos instruídos a temer o ingrediente errado. E enquanto diligentemente cortávamos a gordura de nossas dietas, o verdadeiro culpado se escondia à vista de todos, em quase todos os produtos que comprávamos. E assim, a jornada histórica do açúcar culmina aqui. Em nós. Em nossas cozinhas, em nossas escolhas. A indústria, ao longo de um século, não apenas nos vendeu um produto. Ela nos vendeu um hábito. Um vício. O açúcar age em nosso cérebro como outras substâncias viciantes, liberando dopamina e nos fazendo querer mais e mais. Desde a infância, fomos condicionados a associar o doce com recompensa, celebração e conforto. O açúcar se tornou parte do nosso dia a dia quase sem a gente perceber. Entre rótulos complicados e propagandas bem pensadas, acabamos consumindo muito mais do que imaginamos. Mas a história do açúcar nos ensina uma lição final. O oposto do vício não é apenas a sobriedade. É o conhecimento. Entender de onde algo vem nos dá o poder de decidir para onde vamos. A intenção desta história não é culpar, nem proibir. É iluminar. É devolver o poder da escolha. O poder de olhar para um simples torrão de açúcar e não ver apenas a doçura, mas ver os reis, os escravos, as máquinas, os cientistas. E a longa jornada que o trouxe até a sua mesa. Saber a história do açúcar é o primeiro passo para reescrever a nossa.